Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Hoje não temos um episódio confortável, temos um episódio fundamental. Vamos encarar de frente algumas das perguntas mais antigas e mais incômodas já feitas pelo ser humano. Quem ou que é Deus? E ele realmente existe? E será que a razão dá conta dessas perguntas ou ela quebra no caminho? Este episódio nasce de uma aula online que tive com o Andrei Venturini Martins. Foi um material extenso, atravessando séculos de filosofia. Evidentemente, não cabe tudo aqui. O que eu faço hoje, então, é uma síntese, um mapa rápido das grandes linhas de pensamento. Essa faísca veio de algo muito simples. Foi uma postagem do professor Pablo Duarte no Instagram, uma lista direta, sem rodeios, apresentando alguns dos principais argumentos filosóficos usados, historicamente, para sustentar racionalmente a existência de Deus. Então temos os três argumentos, o cosmológico, o teleológico ou do design e o argumento ontológico. Já deixo claro desde agora, não vou apenas apresentar esses argumentos, vou colocá-los na mesa e, digamos, tensioná-los, mostrar e contra-argumentar. Porque filosofia não é vitrine de ideias, é campo de confronto. Cada um desses argumentos foi levado a sério por grandes pensadores. Cada um deles foi também duramente criticado. Nada passa ileso. Portanto, este episódio não é sobre provar Deus, nem sobre refutá-lo de forma simplista. É sobre observar o que acontece quando a razão humana tenta tocar algo que talvez esteja além dela. Vamos seguir esses caminhos, observar onde eles sustentam, onde eles cedem, pensar nisso como um mapa, que não resolve a travessia, mas evita caminhar às cegas. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Hoje eu tenho aqui ainda dois recados. Primeiro, que este episódio não foi feito para confrontar crenças, nem para atacar a fé por provocação barata. É um podcast de filosofia e psicologia. Ideias religiosas entram no mesmo jogo que qualquer outra ideia. Argumentos, crítica e coerência. Apesar que psicologia da religião vamos tratar em um outro momento. Se você considera a religião intocável, talvez este episódio incomode. Se você aguenta perguntas difíceis, inclusive sobre aquilo que te é mais caro, então está no lugar certo. Não prometemos respostas finais, prometemos pensar sem anestesia. E em segundo lugar, se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. Então, para começar, é preciso deixar algo claro. A ideia de Deus não é uma coisa só. Ela varia enormemente ao longo da história. Existe um verdadeiro leque de concepções, algumas próximas, outras radicalmente incompatíveis entre si. Há, por exemplo, a ideia de um Deus criador que continua cuidando de tudo, sustentando o mundo a cada instante. Há também a visão de um Deus que cria, depois se afasta, quase como um artesão que termina a obra e vai embora. Existem concepções como a de Aristóteles, em que Deus é tão perfeito que talvez nem se importe com o mundo, um princípio supremo, mas distante. Sem falar no politeísmo, com vários deuses, cada um responsável por uma função específica, ou o animismo, onde o sagrado não está fora do mundo, mas espalhado por tudo, misturado à própria natureza. Ou seja, quando alguém fala em Deus, a primeira pergunta deveria ser sempre de qual Deus estamos falando. Neste episódio, porém, o foco é mais restrito. Vamos tratar aquele conceito que mais marcou a filosofia ocidental, o chamado monoteísmo clássico ou teísmo. Esse conceito não nasce puro. Ele é uma mistura poderosa entre filosofia grega e as grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. É esse Deus que foi cuidadosamente elaborado por nomes centrais da tradição filosófica, passando por Platão, Aristóteles e chegando a pensadores como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, além de muitos outros mais recentes. E aqui aparece uma distinção crucial. O Deus dos filósofos gregos, como o famoso motor imóvel aristotélico, é impessoal. Ele funciona como a causa primeira, fundamento do movimento e da ordem, mas permanece distante, indiferente ao destino humano. Já o Deus teísta, profundamente influenciado pelas tradições abraâmicas, é apresentado como um ser pessoal,
Um Deus que se importa com a humanidade, com a salvação, que intervém, que se relaciona e, sobretudo, que fundamenta valores, especialmente a moral. Por isso, esse Deus teísta é descrito como possuidor de certas características fundamentais, aquilo que os filósofos chamam de atributos principais. Já vamos aqui entrando nas características do Deus que vamos trabalhar aqui no episódio. Primeiramente, ele tem a imaterialidade. Deus não faria parte do mundo físico, não teria corpo, extensão ou partes. Sendo uno, único e perfeito, não poderia ser composto ou divisível como a matéria. Depois, a autoexistência, a ideia que sua existência vem dele mesmo, não depende de nada anterior. O mundo, ao contrário, dependeria dele para existir. Por fim, a eternidade. Não apenas no sentido de durar para sempre, mas de estar fora do tempo, sem começo, sem fim, diferente de algo apenas imortal, que começa, mas não termina. O eterno não entra sequer nessa lógica. É esse o Deus que a filosofia ocidental tentou pensar, e com esse conceito que os argumentos clássicos dialogam. E é exatamente esse Deus que nos próximos blocos será colocado à prova. Além dessas características, esse Deus teísta é visto como o criador do céu e da terra. Um Deus pessoal, como já dito, que se preocupa com o humano. Onibenevolente, isto é, portador da bondade em grau máximo, perfeito e, claro, onipotente, o Todo-Poderoso. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes, porque junto com os atributos surgem os paradoxos clássicos. O mais famoso deles: Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar? Se pode, então há algo que ele não consegue fazer. Se não pode, então também há algo que ele não consegue fazer. Bem-vindo à filosofia, onde a pergunta simples desmonta certezas gigantescas. Mas temos aqui ainda a onipresença, a ideia de que Deus está presente em todos os lugares, o que imediatamente levanta outra questão incômoda. Como uno, indivisível, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Não é fácil sequer imaginar isso. Mas faço aqui um parêntese cultural. Eu me lembro da série Watchmen, mais especificamente o episódio 8, A God Walks into a Bar. Ali, o personagem Dr. Manhattan é apresentado existindo simultaneamente em diferentes momentos e lugares. A narrativa é contada a partir da sua perspectiva, e ele é alguém que vive o tempo de forma não linear, experienciando passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É uma representação poderosa, arrepiante inclusive, e de algum modo torna essa ideia abstrata um pouco mais pensável. Fechando aqui esse parênteses, além de estar onipresente, temos também a onisciência. Deus saberia tudo, passado, presente e futuro, o que inevitavelmente nos lança em debates gigantescos sobre livre-arbítrio. Se tudo já é sabido, nossas escolhas são realmente livres, e como veremos adiante, isso conecta diretamente ao problema do mal. É exatamente nesse ponto que entra uma área específica da filosofia, a filosofia da religião. Ela passa o bisturi nessas ideias, analisa o significado desses atributos, pergunta se eles são coerentes entre si, examina argumentos a favor e contra e enfrenta de frente problemas como o do mal. Importante distinguir, a filosofia da religião não é filosofia religiosa. Ela não tem como seu ponto de partida a fé, e sim a razão. É o campo que investiga racionalmente essas crenças fundamentais, sem pressupor que elas sejam verdadeiras ou falsas de antemão. Nesse ponto, fizemos algo essencial. Definimos o objeto da investigação, sabemos de qual Deus estamos falando, sabemos quais atributos estão em jogo. Agora, com o terreno alinhado, podemos avançar. Enfim, os argumentos que tentam provar que esse Deus existe. Antes de entrar nos argumentos propriamente ditos, uma pausa rápida, rapidinho mesmo. O que é um argumento filosófico? Basicamente, é um conjunto de frases, as premissas, que oferecem razões para aceitarmos outra frase, a conclusão. Um argumento é válido quando a conclusão realmente se segue das premissas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. A filosofia vive disso: construir, analisar, tensionar os argumentos. Com isso alinhado, vamos aos argumentos a favor da existência de Deus citados na introdução do episódio. Então,
Primeiro, o argumento ontológico. O primeiro tipo de argumento é talvez o mais abstrato de todos. Ele não olha para o mundo, ele começa e termina na mente. Ele geralmente é associado a Anselmo de Cantuária, no século XI. É um monge beneditino, arcebispo de Cantuária, teólogo e filósofo. Considerado um dos fundadores da escolástica, Anselmo parte de uma ideia a priori, nada de experiência sensível, só lógica e definição. Ele define Deus como o ser do qual nada mais perfeito pode ser pensado, o maior, o melhor, o limite máximo do pensamento. A astúcia vem agora. Anselmo propõe: imagine esse ser perfeitíssimo. Agora imagine duas versões dele, uma que existe apenas na sua mente e outra que existe na mente e na realidade. Qual é a mais perfeita? A resposta parece óbvia, a que existe de verdade. Logo, existir na realidade seria uma perfeição a mais. Portanto, se Deus existisse apenas como ideia e não na realidade, não seria então o ser mais perfeito possível. Conclusão: o ser da qual nada mais perfeito pode ser pensado precisa existir na realidade. Então vamos lá, é elegante, é engenhoso, quase um truque lógico, né? A gente tem que acabar ouvindo e se acostumar, né, com esses argumentos para que a gente consiga absorver de primeira. Como todo truque muito bonito, levantou suspeitas imediatas. Um conterrâneo de Anselmo, o monge Gaunilo de Marmoutier, não deixou passar. Empirista, defendia que o intelecto humano só compreende aquilo que vem dos sentidos. Sua crítica ficou famosa como a história da ilha perfeita. Gaunilo diz basicamente: ok, Anselmo, eu consigo imaginar a ilha mais perfeita possível. Praias perfeitas, coqueiros perfeitos, o clima é perfeito. Seguindo então a sua lógica, para ser a mais perfeita, essa ilha teria que existir de verdade. Mas nenhuma ilha assim apareceu no oceano só porque eu pensei nela. O ponto é cirúrgico. Existência é uma propriedade que torna algo mais perfeito? Ou existência é algo diferente? Ele faz uma crítica precisa, questiona se a existência é um predicado, uma qualidade. Depois, Immanuel Kant vai bater exatamente nessa tecla. Para Kant, existência não adiciona nada ao conceito de uma coisa. Como exemplo, ele disse: 100 thaleres, que era a moeda usada por ele, né? 100 thaleres, então, imaginados têm o mesmo conceito de 100 thaleres reais. A diferença não está no conceito, mas na relação com a realidade. Resultado: não dá para tirar existência de uma definição. Assim, o argumento ontológico, apesar de brilhante, elegante, permanece profundamente controverso. A razão pura sozinha não convenceu geral. Então, se a lógica não basta, talvez seja hora de olhar para o mundo. Aqui entra o segundo grande caminho, o argumento cosmológico. Agora estamos no terreno posteriori da observação do cosmos. A grande figura aqui é Tomás de Aquino, do século XIII. Suas famosas 5 vias marcam profundamente a filosofia e a teologia. A primeira delas, a via do movimento, é um exemplo ótimo. A lógica começa simples. Vemos coisas mudando e se movendo o tempo todo. A primeira premissa é a seguinte: nada se move sozinho. Tudo o que se move é movido por outra coisa. A bola rola porque alguém chutou. O vento sopra por diferentes pressões causadas por outros fatores. Até aqui tranquilo. O ponto-chave vem agora. Essa cadeia de movimentos. A movido por B, B movido por C, C por D. Não poderia regredir ao infinito. Pelo menos segundo Tomás de Aquino. Nosso intelecto não consegue conceber ou lidar com a regressão infinita desse tipo. Em algum lugar teria que haver um começo. E aqui que o começo escorrega na cadeira. Porque a pergunta surge quase automaticamente: por que a realidade precisa obedecer aos limites da nossa imaginação? O fato de acharmos o infinito estranho não significa que ele seja impossível. O universo não tem obrigação nenhuma de ser intuitivo para a mente humana. Mas, seguindo o argumento de Tomás, se a regressão infinita não é possível, então deve existir um primeiro motor, algo que inicia o movimento sem ter sido movido por nada antes. Um motor invisível, o ponto de partida de tudo. Conclusão: esse motor imóvel é o que todos entendem por Deus, logo, Deus existe. E aqui vem o desconforto. Mesmo que aceitemos a necessidade de uma causa primeira, por que ela teria que ser o Deus teísta? Pessoal, onipotente, onibenevolente, moralmente interessado?
O argumento, na melhor das hipóteses, aponta para uma causa inicial dos movimentos ou da existência, mas identificar essa causa com o Deus cheio de atributos do teísmo parece mais um salto interpretativo do que uma conclusão lógica inevitável. Nada impede, por exemplo, que existam vários motores imóveis. O argumento não exclui isso. Poderiam ser múltiplas causas independentes. Alguns filósofos recorreram então a Guilherme de Ockham e a sua famosa navalha. Entre várias explicações, a mais simples costuma ser a preferível. Então, um motor seria mais simples do que vários. Mas atenção, isso é um princípio metodológico, não uma lei da realidade. A natureza não é obrigada a ser econômica só porque a simplicidade nos agrada. Resultado: o argumento cosmológico aponta para uma causa, mas deixa a identidade dessa causa nebulosa. Ele sugere algo, mas não entrega o Deus teísta completo. Isso nos deixa exatamente onde a filosofia gosta de estar, com respostas parciais, portas abertas e novas perguntas prontas para entrar. Seguindo, então, com os argumentos que olham para o mundo, chegamos ao terceiro, o argumento teleológico. É um argumento que aposta na ordem, na finalidade, no design do universo. Deus parece aqui como uma espécie de grande arquiteto. A palavra-chave é telos. Em grego, telos significa fim, propósito, finalidade. A ideia central é que o universo não apenas existe, ele parece orientado para fins. Não seria só causado, teria sido planejado. Mais uma vez, Tomás de Aquino aparece com uma versão desse raciocínio na sua quinta via. Mas quem tornou esse argumento famoso? William Paley. No século XIX, especialmente com a sua obra Teologia Natural. Paley é responsável pela célebre analogia do relojoeiro. A lógica desse argumento é direta e sedutora. Olhamos para o mundo e vemos uma ordem impressionante. Planetas em órbitas precisas, ecossistemas complexos, organismos incrivelmente ajustados às suas funções. Mesmo seres sem consciência parecem agir em direção a objetivos: sobrevivência, reprodução, equilíbrio do sistema. A ideia é que coisas sem inteligência própria não conseguem buscar fins sozinhas. Precisariam ser dirigidas por uma inteligência externa, como uma flecha que só atinge o alvo porque alguém a lançou. Então, a favor do argumento teleológico, ele lança o seguinte exemplo clássico. Imagine que você está andando numa praia deserta e tropeça num relógio. Mesmo que nunca tivesse visto um antes, ao observar engrenagens, ponteiros, a coordenação das peças, você concluiria quase automaticamente: isso foi feito por alguém. Não surgiu ali por acaso como uma pedra. Paley então diz: agora olhe para o universo, para o olho humano, para o sistema solar, para a complexidade da vida. Tudo isso é infinitamente mais complexo e ordenado do que um relógio. Logo, assim como um relógio aponta para um relojoeiro, o universo apontaria para um designer inteligente, um relógio cósmico, que seria Deus. Eu concordo que seja uma imagem forte, uma questão muito visual, funciona bem intuitivamente, mas, filosofia sendo filosofia, sempre tem um mas. Antes mesmo de Paley formular esse argumento dessa maneira, alguém já havia passado o trator nele. Estamos falando aqui de David Hume. Hume, empirista radical e cético profissional, foi implacável com esse tipo de raciocínio nos diálogos sobre religião natural. E suas críticas seguem bem atuais. Primeiro ataque, a analogia. Hume pergunta: por que comparar o universo com uma máquina feita pelo homem como um relógio? Por que não compará-lo com algo natural como uma planta, um animal, que cresce e se organiza, se desenvolve por processos internos, sem nenhum design externo? Em muitos aspectos, o universo parece mais um organismo do que uma máquina. A escolha da analogia já empurra a conclusão. Se você compara uma máquina, conclui um engenheiro. Se você compara um organismo, talvez conclua outra coisa, ou nada. De preferência, usasse uma analogia que fosse neutra, não essa analogia que já vem com a conclusão pronta. Depois, Hume brinca, com muita sinceridade, com a ideia de
tempo e acaso. Ele sugere: imagine partículas em movimento aleatoriamente por um tempo praticamente infinito. Será que, em algum momento, por puro acaso, elas não poderiam acabar se organizando numa configuração relativamente estável que nos parece ordenada? A ordem poderia ser apenas um estado temporário dentro de um universo caótico. Curiosamente, essa intuição antecipa algo que só viria a ganhar forma científica depois, com Charles Darwin e a seleção natural. Claro, a ideia de que a ordem pode emergir sem planejamento a partir de processos cegos ao longo do tempo. Mas talvez a crítica mais devastadora de Hume seja a interferência limitada. Ele diz basicamente: ok, vamos conceder, por argumento apenas, que o universo tenha um designer. O que exatamente poderíamos concluir sobre esse designer olhando apenas para o produto? O universo tem ordem? Tem. Mas tem caos, catástrofes, doenças, sofrimento, extinções. É um projeto, no mínimo, irregular. Que eu adicionei uma curiosidade deliciosa, por minha conta. Muita gente diz que o olho humano é tão perfeito que só pode ter sido feito por um designer inteligente. Mas há uma gambiarra, vamos chamar assim, bem grotesca no meio desse projeto. Não sei se você sabe. Vamos lá. O nervo óptico atravessa a retina, passando na frente das células sensíveis da luz, criando o famoso ponto cego. Uma região onde simplesmente não vemos nada. O cérebro precisa preencher essa falha o tempo todo, inventando a imagem que deveria estar ali. Vamos imaginar aqui, fazer uma analogia. É como montar o monitor e passar os cabos bem na frente da tela. E agora o detalhe final, o prego desse caixão. Os polvos não têm esse problema. O nervo deles passa por trás da retina, de forma muito mais lógica e eficiente. Ou seja, se existe um designer, ele caprichou nos polvos, mas chegou nos humanos. Bem-vindo ao olho humano, a gambiarra funcional da biologia. Esse tipo de coisa levou ao conceito de evolutionary kludge, gambiarra evolutiva. Soluções que funcionam, mas estão longe de ser ideais. Voltando a Hume, mesmo aceitando um designer, a evidência não sustenta o Deus perfeitíssimo do teísmo clássico. No máximo, apontaria para um criador limitado, ou vários criadores, ou um aprendiz, ou alguém que abandonou a obra no meio do caminho. Hume desmonta o salto do mundo como ele é, misto de ordem e desordem, para um Deus onipotente, onisciente e onibenevolente. A evidência do design, se existe, não aguenta esse peso. Vale lembrar, Hume fez tudo isso sem Darwin, sem genética, sem neurociência, apenas com filosofia afiada e honestidade intelectual. Claro, não estou dizendo aqui que devemos refutar religião com biologia, neurociência. Esse não é o papel da ciência. Mas a ciência ajuda sim a colocar a religião no seu lugar próprio, o da fé, o da crença, da espiritualidade. Não o de explicar aquilo que hoje pertence às ciências naturais. Mas isso já é outro debate. Voltemos à filosofia. Tudo isso nos leva direto ao grande desafio, o verdadeiro calcanhar de Aquiles do Deus teísta, o problema do mal. Para muitos filósofos, esse argumento é o mais forte contra a existência daquele Deus definido como onipotente, onisciente e perfeitamente bom. A formulação clássica é tradicionalmente atribuída a Epicuro e atravessa os séculos quase intacta. Vamos pensar junto nela com calma. Se Deus quer impedir o mal, mas não pode, então ele não é onipotente. Se ele pode impedir o mal, mas não quer, então ele não é benevolente. Se ele pode e quer, então de onde vem o mal? Se ele não pode nem quer, por que chamá-lo de Deus? É um dilema simples na forma e devastador no conteúdo. Os teístas, claro, tentaram responder isso. O nome técnico dessas tentativas é teodiceia, o esforço racional para justificar Deus diante da existência do mal. Tem até nome. Uma das respostas mais influentes vem de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Ele estava combatendo o maniqueísmo, a ideia de que o bem e o mal seriam duas forças cósmicas reais, quase que como dois deuses em guerra. Agostinho não aceitava que o mal tivesse sido criado por Deus, já que Deus seria todo bom. Então propôs algo radical.
O mal não tem existência própria. O mal seria apenas a privação do bem, privatio boni. Como a escuridão, que é a ausência de luz, ou doença é ausência de saúde, o mal não seria algo positivo, criado substancial, mas uma falha, uma corrupção, uma ausência. Deus criaria apenas o bem. O mal surgiria como consequência da finitude das criaturas ou do mau uso da liberdade. Agora respira e pensa comigo. Isso realmente resolve o problema? Chamar o Holocausto um terremoto devastador ou uma epidemia cruel de mera privação do bem não soa como uma solução mais semântica do que real? Não parece que estamos suavizando algo que, na experiência concreta, é brutal? Para muitos críticos, essa resposta falha exatamente aí. Ela não faz justiça ao sofrimento vivido. Parece um jogo conceitual elegante, mas distancia demais da realidade. E tem mais. O problema do mal justamente questiona a premissa de que Deus é perfeitamente bom e criador de tudo. Usar essa mesma premissa para redefinir o mal soa perigosamente circular, pressupõe aquilo que está em debate. A partir daí, as perguntas ficam mais duras ainda. Por que um Deus onipotente e perfeitamente bom não criou desde o início um mundo onde o mal não fosse possível? A resposta clássica, o livre-arbítrio. O mal seria o preço da liberdade humana. Mas ok, então vem as perguntas seguintes, ao meu ver, ainda piores. Se Deus é onisciente, ele sabia exatamente todo o mal que resultaria ao nos dar livre-arbítrio. Por que dar este presente, entre aspas, sabendo das consequências? Não seria como entregar uma arma carregada a alguém que você sabe que vai usá-la para fazer o mal? E mais, a responsabilidade não recairia também sobre quem deu a ferramenta, sabendo do uso desastroso? Ética básica. E se Deus não intervém para impedir um desastre natural, uma doença cruel, um ato de extrema violência, por que respeita o livre-arbítrio ou as leis da natureza que ele mesmo criou? Onde fica a onibenevolência? Um pai amoroso não interviria para salvar um filho de um sofrimento extremo? Aqui cabe uma analogia famosa do Richard Dawkins, que eu gosto muito, biólogo evolutivo, etólogo e escritor britânico, conhecido pelo seu ativismo em defesa do ateísmo e do pensamento científico. O exemplo dele é o seguinte: imagine um pai que vê seu filho correndo em direção a uma rua movimentada e não faz nada para impedir que ele seja atropelado. A maioria chamaria esse pai de cruel e negligente. Agora, usando o exemplo, troque aí o papel do pai por Deus e o papel do filho por qualquer pessoa que sofre tragicamente. Por que Deus não impede? A omissão divina parece moralmente indefensável. Há uma outra tentativa de resposta associada a Irineu de Lyon. Foi um bispo, teólogo e escritor, considerado o primeiro grande sistematizador da teologia cristã. Inclusive, em 2022, foi proclamado como doutor da unidade da Igreja pelo Papa Francisco. A ideia de que o mal existe porque serve a um bem maior. Talvez para formar caráter, para amadurecer a alma, para ensinar lições que não conseguimos enxergar agora. Mas isso justifica qualquer nível de mal? Justifica o sofrimento prolongado de bebês, abusos e traumas infligidos a crianças, inclusive dentro de instituições religiosas? Horrores que não parecem produzir aprendizado algum? E aqui entra o conceito perturbador, o mal gratuito. O mal gratuito seria aquele sofrimento excessivo, desproporcional, sem função aparente. Um sofrimento que não constrói caráter, que não leva a bem algum. O exemplo clássico muito usado na filosofia contemporânea é o de um animal que morre queimado lentamente em um incêndio florestal causado por um raio. Sozinho, sofrendo intensamente, sem que ninguém aprenda nada com isso. Ou uma criança que sofre anos de uma doença dolorosa e morre. Por que esse sofrimento específico? Por que dessa intensidade? Por que desse tempo? O bem maior justifica isso? Para muitos filósofos, esse tipo de mal é um golpe mais difícil de absorver dentro do quadro do Deus triplamente perfeito. A lógica do argumento contra Deus fica mais ou menos assim. Se um Deus onipotente, onisciente, perfeitamente bom existisse, ele impediria todo mal que não fosse necessário para um bem maior. E existem males no mundo que não parecem necessários para nenhum bem maior, os males gratuitos. Logo, é improvável ou talvez impossível que exista um Deus onipotente, onisciente ou perfeitamente bom. Hoje eu não farei o resumo para fixação e vamos fechando o nosso percurso. Partimos da tentativa de definir o Deus monoteísta clássico, passamos pelos grandes argumentos racionais, ontológico, cosmológico e teológico, enfrentamos críticas devastadoras, especialmente as de Hume,
e chegamos ao ponto talvez mais angustiante de todos, o problema do mal. Foi uma viagem intensa pelo pensamento filosófico sobre Deus, sem consolo fácil, sem atalhos, apenas razão encarando seus próprios limites. Então, indicações culturais, diálogos sobre a religião natural, de David Hume, Suma Teológica, de Tomás de Aquino, Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Confesso que não li todos, mas sempre estamos em contato com esse material, então ficam as indicações. Então, encerrando aí mais um episódio, antes eu gostaria de pedir você para realmente comentar e compartilhar com os amigos. Então já pode aproveitar e encaminhar aí para a galera. Falar de Deus, no fim das contas, é sempre falar também de fé, mesmo quando fazemos isso com ferramentas da razão. E talvez o grande valor de tudo isso não esteja em encontrar uma resposta final definitiva, capaz de convencer todo mundo. A filosofia raramente entrega esse tipo de conforto. Ela não funciona como um manual de instruções do universo. O ganho maior, pelo menos para mim, está em outro lugar. Está em entender como os argumentos são construídos, onde são fortes, onde são frágeis, quais pressupostos escondem, é aprender a usar ferramentas da filosofia para analisar criticamente crenças que são profundas, existenciais e extremamente importantes para muita gente, inclusive para quem não acredita. E, sobretudo, é reconhecer a imensidão e a complexidade dessas questões. Existência, propósito, sofrimento, sentido. Nada disso se resolve com frases prontas ou respostas rápidas. Não tem atalho. Não tem resposta fácil. Talvez a filosofia não sirva para nos dizer o que acreditar, mas para nos ensinar como pensar. Inclusive, quando pensar dói, fica caro pra gente. Fica então uma reflexão final para você, que eu queria agradecer muito de ter chegado até aqui comigo. Com essa jornada pelos limites da razão, ao encarar ideias tão enormes quanto Deus e os problemas tão reais quanto o do mal e o sofrimento, isso de alguma forma mexe como você vê o mundo? Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!